Bom, boa tarde, moçada. Bom, vamos iniciar aí, vamos lá, aliás, fechar a parte de trigonometria com as funções trigonométricas. Bom, esse é o assunto de longe que mais aparece no Enem em relação à trigonometria, em relação à nossa matemática 2. Tem N problemas sobre funções trigonométricas que o Enem explora e explora de forma bem pesada, tá bom? Então é necessário que você tenha a base toda bem estruturada, tá legal? Bem desenhada, bem vista, para que você comece a entender os problemas. Agora, resolver propriamente os problemas, como aplicar essa teoria que eu vou passar para vocês, aí a gente vai ter que fazer isso na próxima aula, tudo bem? Para ficar um estudo adequado. E nós temos bastante tempo. E depois é um assunto área para a gente fechar a geometria plana. E a geometria espacial e a analítica é super rápida. Tá legal? Então vamos com bastante calma nas funções trigonométricas. Eu estou preocupado em passar toda a parte teórica para vocês, tá bom? E se você que está assistindo a aula vai fazer vestibular para outro lugar, se tem um assunto completo que eu vou ministrar, é esse aqui de funções trigonométricas, tudo bem? Então, qual é o objetivo de nós estudarmos as funções trigonométricas? Qual será o comportamento do seno, do cosseno, da tangente no plano cartesiano que vocês conhecem lá da função? Então, se eu colocar esses pontos que nós sabemos aí, ó, cosseno de zero, cosseno de π sobre 2, seno de π, se nós colocarmos estes pontos no plano cartesiano, qual será o aspecto desses gráficos, tudo bem? Então, eu já tenho tudo pronto, eu já coloquei tudo aí bonitinho, porque desenhar isso daqui é horroroso, não dá para fazer em tempo real. Tá? Então, já está pronto. E eu vou te mostrar com detalhes a função seno e a função cosseno e tangente eu vou fazer um pouco mais rápido. Tá legal? E depois de estudar o seno, o cosseno e a tangente, nós vamos pular para a parte principal, tá bom? Que são as reflexões e translações de gráficos. Isso a gente vê lá em função, mas eu vou colocar aqui para você, é baseado nas funções trigonométricas. Então vai dar certo, vai dar tudo certo. Então vem comigo. Então, o nosso objetivo é estudarmos a função y, f de x, lembra que y e f de x são sinônimos, igual a seno x. Então, aqui está o nosso plano cartesiano x e y, correto? E você tem no plano cartesiano todos os arcos principais, 0 grau, 90, 180, 270, 360, e assim sucessivamente, tanto valores positivos quanto valores negativos. Tudo bem? Então, a primeira coisa, por que, Anderson, o gráfico do seno ele tem esse aspecto que está aí em amarelo? Então, vamos lá. Você já sabe dos estudos anteriores que nós tivemos que o seno de 0 grau é zero. Tudo bem? Então, o seno de zero é zero. Ou seja, quando x é zero, o seno também é zero. Então, você percebe que este ponto ele pertence ao gráfico. Aí, vamos nessa. Você também já sabe que quando o x é π sobre 2, o seno de 90 é quanto? O seno de 90 é igual a 1. Então, quando x é π sobre 2, está aqui, o seno de π sobre 2 é 1. Então, este ponto ele pertence ao gráfico da função. Quando o x for π, o seno de π, ou seno de 180, é igual a zero. Então, está aqui o nosso ponto π, zero. Quando x for 3π sobre 2, nós temos que o seno de 3π sobre 2 é menos 1. Então, está aqui o ponto pertencendo ao gráfico desta função. E quando x for 2π, o seno de 2π é zero. Tá legal? E as funções trigonométricas são periódicas, ou seja, elas se repetem, tanto para a direita quanto para a esquerda. Tá legal? Então aqui você tem os pontos no plano cartesiano.
Anderson, por que eu não ligo esses pontos através de uma reta? Por que eu não faço isso? Galera, pelo simples fato de as funções trigonométricas não serem proporcionais, não serem grandezas proporcionais. Você deve ter estudado em matemática 1, na parte de função do primeiro grau. Função do primeiro grau, aqui um rascunho rápido, ó, é uma reta. E esta reta indica que x e y são grandezas proporcionais. Tudo bem? Ou seja, a variação do x e a variação do y, elas são proporcionais entre si. O mesmo não ocorre com as funções trigonométricas. Tá legal? Essa é uma justificativa, não é legal, mas essa é uma justificativa muito boa para te mostrar que este gráfico não são retas ligando esses pontos no plano cartesiano. Tá legal? A justificativa principal vem lá do cálculo, lá da matemática do ensino superior, tá? Que não é o nosso objetivo. Tá certo? Então você percebe que, por que, Anderson, que do zero até o π você tem esta curva aqui, ó. Vamos lá, vou te mostrar. Ó. Percebe que quando x varia entre 0 e π sobre 2, tá legal? Perceba que quanto maior for o ângulo, maior é o seno, correto? Ó, quanto maior o ângulo, maior o seno. E este ângulo vai aumentando, 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 até chegar num valor máximo. Então, o seno vai aumentando, 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 até chegar no valor máximo. E este valor máximo é quem? É o 1. Então, entre 0 e π sobre 2, a função ela cresce, 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 até chegar num máximo. Perfeito? Agora, do π sobre 2 até o π, você percebe que o ângulo continua aumentando. Ó. Tá legal? Do π sobre 2 até o π, estes ângulos eles continuam aumentando. Mas você percebe que quanto maior for o ângulo, menor é o seno. E o seno ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até chegar onde? No zero, tudo bem? Ou seja, entre π sobre 2 e π, aqui entre π sobre 2 e π, o seno ele assumia um valor máximo e este valor vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até chegar ao valor zero, já que o seno de π é zero. Agora, do π até o 3π sobre 2, os ângulos continuam aumentando. Os valores de x aumentam, tudo bem? E você percebe que quanto maior o ângulo no terceiro quadrante, o seno ele continua diminuindo. E o seno ele vai diminuir, diminuir até chegar num valor mínimo, que é o seno de 3π sobre 2, que corresponde ao menos 1. Então aqui você tem uma diminuição, está diminuindo, 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 até chegar onde? Até chegar no mínimo, correto? E do 3π sobre 2 até o 2π, os valores de x, os ângulos continuam aumentando. E você percebe que quanto maior for os ângulos dentro do quarto quadrante, os senos eles voltam a aumentar. Aumenta até chegar no 2π, onde o seno de 2π é zero. Então aqui você tem a justificativa do porquê o gráfico tem este aspecto. Então de 0 a 2π, você tem um gráfico nesse aspecto. E você percebe que se você continuar aumentando, der uma segunda volta no ciclo trigonométrico, esses valores eles vão manter esse mesmo padrão. Tá aí a justificativa do fato dessas funções trigonométricas elas serem periódicas, elas se repetem com os mesmos valores de x. Então aqui está a repetição para a direita e aqui segue o mesmo padrão para a esquerda. Tudo bem? Então isso é muito importante que você saiba, até para você interpretar alguns problemas que aparecem. Tá legal? Então tá aqui o gráfico da função seno. Tá? Isso daqui é cobrado, Anderson? Em algumas questões é cobrado você bater o olho e ver que é uma função seno. Tá legal? É isso que é cobrado. Mas de verdade, são essas 4 informações que eu vou escrever junto com vocês que vai ser o grande lance desse tópico, tudo bem?
Então, a primeira coisa que nós precisamos tirar do gráfico são as raízes desta função. Então, quais são as raízes da função seno? Então, lá do teu estudo de função de matemática 1, as raízes do gráfico dessa função é onde o gráfico intercepta o eixo x. Tá legal? E você percebe que este gráfico em amarelo intercepta o eixo x aonde? No zero, no π, no 2π, no 3π, no menos π. Percebeu? Então vou colocar aqui as raízes para você, ó. Menos π, 0, π, 2π e assim sucessivamente. Perceba que são ângulos infinitos, tanto para a direita quanto para a esquerda. Tá legal? Então as raízes da função seno você vai representar através de uma única notação, que é esta que eu vou colocar aqui e você tem que gravar e não esquecer jamais. Todas as raízes da função seno são escritas na forma Kπ, onde o K, galerinha, é um número inteiro, tá bom? Você atribuindo valores a K, você encontra uma raiz em específico. Por exemplo, se o K for 0, 0 vezes qualquer número, 0, você achou uma raiz. Se o K for 1, 1 vezes π, π, você achou uma outra raiz. Se o K for menos 2, você vai achar o menos 2π como raiz. Tá legal? E assim sucessivamente. Então, esta anotação aqui você vai perceber na resolução das questões é a vida nesse assunto. Tá legal? Atribuindo valores a K, valores inteiros, você encontra todas as raízes desta função. Tudo bem? Então tá aqui eu junto com você, estou fazendo devagar, as outras eu vou ser mais rápido. Legal? Porque o raciocínio é análogo a este. Segunda coisa que a gente precisa tirar do gráfico da função seno. Qual é o domínio da função seno? Qual o domínio desta função seno de x? Eu esqueci de colocar o x aqui. Vamos lá. Qual é o domínio da função, galera? O domínio dessa função, lembra? Domínio, graficamente, você olha a projeção, a sombra que o gráfico faz no eixo x, tudo bem? Para você achar as restrições que existem neste gráfico. No eixo x. E o eixo x, você percebe que eu tenho valores de seno para todos os valores de x. Para qualquer valor de x que eu colocar na minha função, eu vou ter um seno associado. Então, por esse motivo, o domínio desta função são todos os números reais. Beleza? Tá. O que é mais pedido, Anderson? São essas duas coisas aqui. A primeiro ponto é muito cobrado. Mas este terceiro e o quarto que eu vou colocar, cara, você não pode nem se atrever a esquecer, tá bom? Qual é o conjunto imagem da função seno? Aí vem comigo. Bom, se o domínio é a projeção, é a sombra que o gráfico faz no eixo x, a imagem é a projeção do gráfico no eixo y. E você percebe no eixo y, galera, que a função ela só vai de onde até onde? Do menos 1 até 1. Percebeu aqui de laranja? A função ela vai só do menos 1 até o 1. Ou seja, a projeção do gráfico no eixo y vai de menos 1 até 1. Então, o conjunto imagem da função seno é dado por quem? Pelo intervalo que vai entre menos 1 e 1. Ou você pode colocar na forma de conjunto. Tá aqui, ó, a imagem da função vai ser todos os valores de y, tá legal?
tais que estão entre -1 e 1. Você percebe que a função ela só vai de -1 até 1. Legal? Então, muito cuidado com o conjunto imagem. E, por fim, o período, tão importante agora no nosso estudo. Então, qual é o período desta função seno? O que é período para nós, galera? Período são os valores de x, ou é o intervalo de x em que a função se repete. E você percebe que o gráfico da função seno ele se repete de quanto? De 2π em 2π. Ó. 2π ele tem esse aspecto. Até pelo ciclo trigonométrico você percebe que o gráfico ele vai de 2π em 2π se repetindo. Então, o período da função seno 2π. Legal? Então, tá aqui a primeira análise completa da função seno. Perfeito, moçada? Se você tiver alguma dúvida, fale agora ou cale-se para sempre. Tá legal? Porque tudo isso daqui, em alguma questão, não tenha dúvida, tu vai usar. Legal? Então eu vou passar aí para a próxima página, tá bom? Hoje eu estou botando um layout diferente que eu queria, meu sonho era dar aula assim, ó, sem nada, tá? Mas aos pouquinhos eu vou chegando lá. Eu vou aprendendo a mexer nesse negócio aqui. Aí deixa eu passar para a próxima página. Aqui é a próxima página. Vamos fazer a mesma coisa com a função cosseno, tudo bem? Então vamos lá. Função cosseno está aí na área. Então deixa eu botar aqui de novo aqui que fiz um. Tá aí. Vamos lá. Mesma estrutura, tá legal? Coloquei os pontos, os arcos notáveis, 0, π sobre 2, π, e assim sucessivamente. Tá legal? E a montagem do gráfico, que está em amarelo, ela segue o mesmo padrão da montagem do gráfico do seno. E o crescimento e o decrescimento também. Tá legal? Então, qual é a diferença fundamental que existe entre os gráficos da função seno e da função cosseno? Perceba que a diferença que mais salta aos olhos é que, enquanto a função seno, o valor de x, se ele for 0, o seno é 0, ou seja, ela começa daqui do ponto 0, da origem. O gráfico do cosseno ele começa, olha, do 1, já que o cosseno de 0 vale quanto? Vale 1. Percebeu? Então, este é o aspecto, aquelas justificativas anteriores se aplicam aqui também, tá legal? Então aqui eu coloquei esses pontos, os pontos notáveis no plano cartesiano, aí eu só não coloquei os pontos, ó. Quando o x for 2π, cosseno de 2π é 1, ou seja, este ponto ele tem y igual a 1, tá legal? Então tá aí bonitinho para você o gráfico da função cosseno. Perfeito? É interessante que você, quando você tiver o vídeo aí, quando o curso disponibilizar o vídeo para vocês verem novamente, vocês façam a análise que nós fizemos lá no seno, tá bom? Então vamos lá, vamos tirar as 4 informações importantes acerca desse tópico. Então vamos lá. Primeira coisa importante, as raízes desta função. Então, quais são as raízes da função f de x? Vamos lá. Você percebe que as raízes é onde o gráfico intercepta o eixo x. Então, você percebe que o gráfico da função intercepta o eixo x aonde? No menos 3π sobre 2, no menos π sobre 2, no π sobre 2. É só você olhar para o gráfico, tudo bem? E aproveitar que ela é periódica. Ou seja, o gráfico da função cosseno se interceptam em infinitos pontos que estão aqui representados.
mas você vai representá-los de uma maneira única. As raízes desta função são todos os números escritos na forma π sobre 2 mais 2kπ mais kπ. Tá legal? Você já vai perceber o porquê que a gente escreve todas as raízes da função f dessa maneira, onde k é um número inteiro. Muitos alunos eles têm dificuldade com essa notação. E é por isso que a galera, quando aparece questão de trigonometria, de função trigonométrica, a galera nem faz. Porque simplesmente não tem conhecimento dessa notação. E ela é fundamental. Então, para você acertar a questão de função trigonométrica que vai cair, você tem que saber essas notações que eu estou colocando e não tem jeito. Tá bom? E aí, por que, Anderson, que todas as raízes possuem esta forma? Bom, vamos atribuir valores a k. Se o k for 0, vai ficar π sobre 2, correto? Está aqui uma raiz, π sobre 2. Se o k for 1, nós vamos ter π sobre 2 mais π. E π sobre 2 mais π, 3π sobre 2. Se por outro lado eu atribuir o valor de k menos 1, se o k for menos 1, nós vamos ter π menos 2 menos π, que é o menos π sobre 2. Ou seja, todas as raízes da função cosseno são expressas através desta notação. Tá bom? Então, galerinha, para você que está copiando aí, tu tá 1000 anos-luz. Então, se você não estiver copiando, tu tem que guardar isso de alguma maneira, tá bom? Ou dando print, sei lá. Tem que ter isso daí em mãos. Bom, próximo passo é nós fazemos igual à função seno. Qual o domínio da função cosseno, galera? Vamos lá. Domínio da função cosseno, você percebe que para todos os valores de x, eu tenho um cosseno associado, tudo bem? Então, podemos concluir que o domínio da função cosseno, assim como a função seno, são todos os números reais. Legal? Beleza. Vamos ao conjunto imagem. Vamos ao conjunto imagem da função cosseno. Bom, assim como a função seno, você percebe que no eixo y, o gráfico ele varia de menos 1 até 1. Tudo bem? Sempre de menos 1 até 1. Não existe valor de aqui é cosseno, tá bom? Tá? Foi um ato falho aí, ó. Aqui é cosseno, tá? E aí, vamos lá. Você percebe que não existe cosseno maior do que 1, tampouco cosseno menor que menos 1. O valor do cosseno varia entre menos 1 e 1. Então, vamos colocar isso. Ó. O conjunto imagem da função f de x são todos os valores também que estão entre menos 1 e 1. Inclusive os extremos, menos 1 e 1. Ou você pode representar o conjunto imagem através da notação de conjunto. Ambas são muito cobradas aí em prova, tudo bem? Então tá aqui a notação de conjunto. Ó. Y são todos os reais, tal que o y, ou a função cosseno, varia entre menos 1 e 1. Perfeito? E por fim, moçadinha, o período. Vamos ao período da função cosseno. Tudo bem? Então, esse período, ele é o intervalo de tempo, não é isso? Uma forma que a gente pode pensar, é um intervalo de x onde a função se repete. É porque período lá na física tem a ver com tempo, não é verdade? Mas vamos lá. Aqui é o intervalo de valores de x onde a função se repete. E você percebe que do 0 até o 2π ela tem esse aspecto,
começa e termina no 1, e a partir do 2π ela mantém esse padrão. Então você vai dizer que o período da função cosseno também é 2π. Legal? Então tá aí o estudo completo da função cosseno. Tá? Volto a destacar, o primeiro, terceiro e o quarto tópicos são disparados os mais importantes. Legal? Então dá um printzinho aí, 5 segundos, e vamos para a função tangente, beleza? Então vou aqui colocar aqui a terceira página. Pronto. Função tangente. E aí, ó, vou fazer um rascunho aqui embaixo, tá bom? Para você entender o porquê do gráfico da função tangente, é esse que está aí no quadro, tá bom? Então, primeira coisa, galera, presta bastante atenção. A tangente de x, nós podemos escrever como? Bom, nós aprendemos que a tangente é a razão entre o seno e o cosseno. Tá legal? Ou seja, a tangente, galera, ela é representada por uma fração. Tudo bem? E você percebe que toda fração, para que ela exista, o denominador desta fração ele tem que ser o quê? Diferente de zero. Correto? Então aqui você tem uma restrição. Para que a tangente exista, o cosseno precisa ser o quê? Diferente de zero. Perfeito? Então não existe tangente onde o cosseno ele é igual a zero. Tá perfeito isso? Beleza. Então eu vou apagar isso e eu vou colocar aqui em cima junto com vocês. Ó. Então a conclusão que nós chegamos é que a tangente ela existe só se o cosseno for o quê? Diferente de zero. Perfeito isso? Isso é muito importante. E aí, Anderson, como é que eu vou montar o gráfico da função tangente? Então vamos observar aqui o plano cartesiano. Bom, primeiro nós marcamos os arcos notáveis. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Correto? Tanto para a direita e seus arcos côngruos para a direita e para a esquerda. Legal? E aí, vamos lá. Tangente de zero, galera, é zero, como nós já vimos anteriormente. Então, este ponto aqui ele pertence ao gráfico da função. Pelo fato do cosseno ser diferente de zero obrigatoriamente, não existe a tangente de π sobre 2, nem de 3π sobre 2, nem de 5π sobre 2 e de seus arcos côngruos, tudo bem? Então, para nós indicarmos esta restrição graficamente, você percebe que nós traçamos aqui, olha, retas pontilhadas, tá legal? Essas retas pontilhadas indicam que a tangente ela não pode assumir estes valores, π sobre 2, menos π sobre 2, menos 3π sobre 2. Tá certo? Até porque não existe a tangente nesses pontos. E essas retas imaginárias, por isso que elas estão traçadas aí de maneira pontilhada, a essas retas pontilhadas, só para você ter um nome bonitinho, elas se chamam assíntotas. Tá legal? O que são assíntotas? São retas imaginárias que limitam o gráfico de uma função. Tá legal? Você percebe que essas retas elas estão limitando a princípio o gráfico da função tangente. Beleza? Tá bom. Já coloquei a restrição do cosseno ser diferente de zero. Agora vale a pena a gente perceber o porquê que o gráfico ele tem esse aspecto. Vamos lá. Tangente de zero é zero, correto? E você percebe que entre 0 e π sobre 2, ó, entre 0 e π sobre 2, quanto maior for o ângulo, maior vai ser a tangente, correto, galera?
Então aqui a tangente está aumentando, 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 até chegar no π sobre 2. Mas, Anderson, a tangente de π sobre 2 não existe. Ou seja, ela vai continuar aumentando, 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 sem nunca interceptar esta reta. Tá legal? Sem nunca, sem nunca tocar esta assíntota. Tá legal? Até porque você já viu aí, olha, deixa eu colocar aqui de uma outra cor, que o gráfico da função tangente, ou melhor, a representação da tangente, ela é uma reta vertical. Então tá aqui o eixo da tangente, beleza? E aqui talvez você observe isso melhor. Olha para cá. A tangente ela vai aumentando, 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 conforme o ângulo for aumentando. A tangente ela vai aumentando, 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 até chegar no π sobre 2, onde você percebe que esses valores, essas retas, o eixo dos senos e o eixo da tangente são paralelos entre si. Ou seja, não há interseção. Então, aí uma outra justificativa para você perceber que este gráfico ele aumenta indefinidamente sem nunca interceptar a assíntota π sobre 2. Tudo bem isso, moçada? Então tá aí, ó, bonitinho para você. O porquê que vai crescendo indefinidamente. Tudo bem? Então tá aqui, do 0 até o π sobre 2. Agora vamos analisar do π sobre 2 até o π. Tá legal? Observa o seguinte. Olha aqui, deixa eu botar de novo aqui dessa cor. Se o ângulo ele está no segundo quadrante, você já viu que a tangente no segundo quadrante ela é o quê? Ela é negativa. Onde é que a gente marca a tangente desse ângulo lá no círculo trigonométrico? Tá bem aqui, ó. Eu vou até colocar pontilhado para você ver, ó. Tá aqui, a tangente ela é desse ângulo, ela é marcada nesse ponto. Tá legal? E você percebe que se o ângulo ele estiver aqui bem colado com o π sobre 2, ele é bem negativo, ele está lá embaixo. Percebeu? Então, do π sobre 2 até o π, você tem ângulos lá do infinito, tá aqui, ó. E conforme você vai aumentando estes ângulos, e as tangentes ela vai aumentando, tá legal? Pega essa reta e vai inclinando. Você vai perceber que a tangente ela vai se aproximando de quem? Do zero. Ou seja, ela vai crescendo e se aproximando do zero. Então está aqui, ó, vem lá do infinito, lá dos valores negativos e vai crescendo até chegar onde? No zero. Tudo bem? Então, do π até o 3π sobre 2 ocorre o mesmo fenômeno. Se você pegar um ponto qualquer do terceiro quadrante, você vai observar que a tangente no terceiro quadrante, como nós já estudamos anteriormente, ela é positiva. Tá legal? Então tá aqui a tangente deste ângulo do terceiro quadrante. Quanto maior o ângulo, maior a tangente. E aí você vai crescendo a tangente, vai crescendo até você chegar no 3π sobre 2, onde a tangente não existe. Então, do π até o 3π sobre 2, você está aumentando a tangente, até ela não interceptar no 3π sobre 2, onde não existe. Ou seja, as retas são paralelas. E assim sucessivamente, galera. Então você já percebe de antemão que o gráfico da tangente ele é muito especial, pelo simples fato de existir essas assíntotas, e pelo fato de existir essas assíntotas, você tem essa estrutura que eu acabei de montar aí de forma bem direta, tudo bem? Então o que importa? É o gráfico da função tangente estar na sua memória. Tá legal? Em questões contextualizadas, que é o carro-chefe do nosso Enem, não aparece a função tangente, galera. Mas, Anderson, por que não aparece a função tangente? É muito difícil você contextualizar. Fazer uma questão que representa o nosso cotidiano tendo estas restrições. Tudo bem? As funções seno e cosseno não têm restrição nenhuma. Tá legal?
enquanto a tangente, pelo fato de existir esses pontos aí de descontinuidade que a gente fala, ela é muito difícil de ser contextualizada. Por isso que não aparece no Enem. Na UERJ aparece, Anderson. Cara, nunca vi na UERJ nem discursiva. Raríssimo. Só vejo a função tangente em concursos militares, tudo bem? Em ITA, tá bom? E aparece a função tangente com outros problemas, tá bom? Então não se preocupa muito com a função tangente, mas eu vou colocar aqui todos os dados que você precisa. Então vamos lá. Como é que a gente encontra, dado este gráfico, as raízes desta função? As raízes da função é onde o gráfico intercepta o eixo x, Anderson. Beleza. E a gente observa aqui, o gráfico intercepta o eixo x aonde? No menos π, no zero, no π, no 2π e assim sucessivamente. Portanto, galera, nós percebemos que as raízes, assim como as raízes da função seno, as raízes da função tangente também são representadas por kπ, onde o k é um número inteiro. Legal? Então estão aí as raízes da função tangente. Agora, com bastante calma, qual é o domínio da função tangente? E aí é só fazer a análise das restrições no eixo x. Anderson, eu percebo que pode ser qualquer valor de x, exceto o π sobre 2, o 3π sobre 2, o 5π sobre 2, o π sobre 2. Ou seja, galera, o domínio da função tangente são todos os reais, exceto estes ângulos que eu vou colocar aqui para você, ó. Exceto o menos 3π sobre 2, onde na tangente não existe, menos no π sobre 2 não tem, aqui também não tem no π sobre 2, no 3π sobre 2 não existe a tangente. Então, para estes ângulos, você tem que o domínio ele não é satisfeito. Tá legal? E como é que você pode representar este domínio em uma única notação? Isso é muito importante. Perceba que estes ângulos são os ângulos que coincidem com as raízes da função cosseno. E como é que nós representamos as raízes da função cosseno? Π sobre 2 mais kπ, onde este k é um número inteiro. Tá legal? Então tá aqui o domínio da função tangente. Perfeito? Agora vamos ao conjunto imagem da nossa função tangente. Observem no gráfico, observem aí no gráfico, o eixo y. Existe alguma restrição no eixo y, galera? Você percebe que para todos os valores você tem representação no eixo y, correto? É só você olhar para o gráfico e verificar que todos os valores de y possuem, né? O gráfico ele está todo rebatido no eixo y, então, portanto, o conjunto imagem da função tangente são todos os números reais. E por fim, galera, o período da função tangente. Então, qual é o período da função tangente? Bom, como nós observamos na montagem do gráfico, você percebe que o período desta função ele se repete de π em π. Ó. O gráfico ele se repete ó, de π em π. Portanto, o período da função tangente é π. Tranquilo? Então,
Então tá aí o estudo completíssimo, galera. Num primeiro momento, sobre as 3 funções principais. Anderson, por que a gente não estuda a secante, a cossecante e cotangente? Bom, galera, secante, cossecante e cotangente, os gráficos eles podem ser analisados desta maneira, só que na nossa realidade de prova, pelo fato da tangente também não ser facilmente contextualizada, não existe, né? Pelo menos eu não conheço, tá? Pode até existir em outros modelos de questão, mas para nós só trabalhamos basicamente com o quê? Com função seno e função cosseno. A função tangente ela é importante e as outras funções trigonométricas só se você fizer concurso militar. Em concursos militares também é raríssimo aparecer. Só em milita que aparece. Tá legal? Então aí está o estudo focado no que você precisa para você matar as questões que caem nos nossos vestibulares. Então está aqui o estudo completo das funções trigonométricas. Legal? Se a gente estivesse presencialmente, só teria uma semana para falar sobre isso, eu falaria sobre isso e a gente faria questões. Mas a gente tem bastante tempo e esse tipo de questão, como eu disse, é muito importante, principalmente no Enem. Já teve prova do Enem que caiu 3 questões sobre isso. Tá legal? Então a gente vai estudar isso com extremo detalhe. Tá legal? Então dá o print aí, que agora vai ser um bônus para você, tá bom? Então o que você vai ter agora comigo vai ser um estudo detalhado do que acontece com esses gráficos aí, tá? De acordo com algumas mudanças que nós podemos fazer. Então eu já sei que tu deu o print, vou trocar a página. E antes de mais nada, galera, não se preocupa com esses desenhos, tá legal? Eu peço que você preste extrema atenção, tá bom? Isso daqui não é difícil, tá legal? Depois eu vou fazer um quadro resumo disso. No final tem uma página onde tem um resumo do que você precisa saber. Mas você percebe que existem muitas questões de interpretação gráfica, tudo bem? E no Enem isso é o carro-chefe, é o tópico número 1, interpretação gráfica. E na UERJ, poucas questões desse modelo também existem. E se você que está aí assistindo for fazer outros vestibulares fora, é o que mais tem. É questão onde ele te dá o gráfico e qual é a função. Tá bom? Então, para que você consiga analisar o gráfico de algumas mudanças que existem nesses 2 gráficos, do seno e do cosseno, você vai perceber que nos exemplos eu coloquei só o seno, tudo bem? Mas vale para o cosseno, é idêntico. Então já aconselho que toda essa estrutura que eu fiz com o seno, dever de casa, você faça com o cosseno, tá legal? Para que você tenha aí justamente essa ideia que eu vou te passar viva na tua cabeça. E se você souber isso, você vai perceber que tu mata um monte de questão em 20 segundos, se você tiver essa ideia aí dessas transformações. Tá legal? Então já tem o desenho pronto. Como eu já disse, desenhar isso é um horror, tudo bem? Levei muito tempo quando eu montei essa aula, já dei essa aula já. Mas, cara, deu super certo e vai dar super certo para você também. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber, ó. Rotação em torno do eixo X. Calma. Então vamos lá. Perceba que eu tenho como base o gráfico da função seno, tá vendo? Então o que está em amarelo, galera, é o gráfico da função seno que nós já estudamos. Perfeito? Como é que você obtém o gráfico da função menos seno? Mais uma vez eu repito, vale para o cosseno também, tá legal? E vale para todas as outras funções que você tem na tua frente. Aqui é uma coisa universal que eu estou explicitando, especificando para as funções trigonométricas. Tá legal? Então, dado o gráfico de uma função f qualquer, você obtém o gráfico da função g, que no nosso caso é menos o seno, rotacionando o gráfico amarelo, gráfico da função seno, em torno do eixo x.
Ou seja, sempre que aparecer uma função escrita desta maneira, com um sinal negativo, o que acontece com o gráfico? O gráfico ele rotaciona em torno do eixo x. Então você percebe que o gráfico da função menos seno é o gráfico da função seno rotacionado em torno do eixo x. Está aqui, olha, o gráfico da função menos seno rotacionado, espelhado no eixo x. Conseguiu ver isso daqui, galera? E olha, o Enem cobrou já umas 3 questões que indiretamente pegavam o candidato desapercebido em relação a este sinal negativo. Tá legal? Então, sempre que você tiver um sinal negativo associado à função trigonométrica, seno ou cosseno, você já tem que ter em mente o seguinte, que além do gráfico estar refletido no eixo x, o que era o valor máximo vira o valor o quê, galera? Ó, o que era máximo, que era o 1, lembra disso? Ele vira o quê? Mínimo. E o que era mínimo vira o quê? Máximo. Você vai perceber que na resolução das questões eu vou falar justamente isso e a galera vai esquecer. Então não esquece. Apareceu um sinal negativo associado à função seno ou à função cosseno, o que é máximo vira mínimo e o que é mínimo vira o quê? Máximo. Você vai perceber e o Enem faz todo mundo cair nessa armadilha direto. E sabe como é que funciona? Toda vez os alunos falam, Anderson, não entendi isso. Anderson, por quê? Anderson, aqui o porquê, galera. Sempre que você tem um gráfico de uma função associada a um valor negativo, você tem uma reflexão em torno do eixo x. Guarda isso, anota isso, tá legal? Se tu tá anotando, tu tá se dando bem. Se não, quando você tiver essa aula em mãos, anote tudo e faça essa aula toda, tá bom? Isso daqui é um bônus, galera, um bônus para você, tá legal? Então tá aí, primeiro a rotação em torno do eixo x. Belezinha? Ô Lucas, agora que eu vi tua boa tarde, desculpa aí, tá, cara? Eu me amarro em dar essa aula aqui, então eu fico entretidaço. Perdão aí, boa tarde, tá bom? Vamos lá, galera. Qualquer coisa, joga no chat ou me interrompe a hora que você quiser. Segundo e muito comum também, ó, deslocamento vertical. Então, percebe que de amarelo, em todos os exemplos que eu vou te passar, tá a função seno. Tá bom? Então tá aqui o gráfico da função seno. Aí deixa eu colocar bonitinho aqui para você, ó. Aqui é o 1 e aqui é o menos 1. Tá legal? Então aqui estão os valores máximo, mínimo, belezinha? Tá aí. Então aqui eu tenho em amarelo o gráfico da função f de x igual a seno de x. Então se eu somar ao seno uma constante, tá vendo? Se eu tiver o gráfico da função a mais seno x, onde esse a é uma constante, é um número real, o que acontece se eu somar ou subtrair a unidades ao gráfico da função seno? Bom, este gráfico vai ser deslocado verticalmente para cima ou para baixo. Então aqui eu tenho um exemplo, olha, em verde, do gráfico da função seno x mais a, onde este a é um valor positivo, ou seja, eu estou somando a unidades ao gráfico da função seno. Por exemplo, se eu tivesse f de x igual a seno de x mais 2, o gráfico do seno ia andar 2 unidades para onde? Para cima. Então, se o a é positivo e você soma a função seno, você tem um deslocamento vertical de a unidades. Se fosse seno de x mais 4, este gráfico iria deslocar 4 unidades para cima. E este gráfico aqui em verde indica o mesmo gráfico da função quando o a é negativo. Ou seja, se você subtrair a função seno 3, você vai andar este gráfico do seno
3 para onde? Para baixo. Perfeito, galera? Então, este número que está somando com o seno, ele é responsável pelo deslocamento vertical. Se ele é positivo, você desloca para cima. Se ele é negativo, você desloca para baixo. Tá bom? No final, eu vou colocar todos esses valores que vão aparecer juntos. E é assim que aparece na hora da nossa prova. Fechado, galera? Então tá aqui. Quando você tem uma função escrita desta maneira, o gráfico se desloca verticalmente para cima, se for positivo, para baixo, se for negativo. Legal? Dá o teu print se você precisar, tá legal? E vamos aí fechar essa parte teórica que é o meu objetivo. Tá bom? Na semana que vem nós faremos aí questões bastante, né, sobre isso. Então deixa eu colocar aqui na próxima página. Tá aí, deixa eu apagar. Aí tu fala assim, cacete. Quando tu olha isso, tu fala, babou. Então, mantenha-se calmo, calma, e vamos estudar isso com bastante clareza e bem devagar. O que está aqui, olha, amplitude. O que está em amarelo é o gráfico da função seno que nós conhecemos. Perfeito? Então, o que nós precisamos saber sobre amplitude? Bom, sempre que eu falo da amplitude nas funções trigonométricas, eu digo o seguinte. Bom, aqui na teoria é um pouco difícil de você conseguir pegar essa ideia da amplitude. Tá bom? O que é amplitude? É você não estudou ondas. Se você ainda não estudou ondas na física, você vai ter aí o estudo das ondas. E lá ele vai falar, o professor, da amplitude de onda, que é basicamente o valor que é a distância do eixo de simetria, entre aspas, né, do gráfico, da senoide, que lá você vai ter esse nome, até o ponto mais alto, tá legal? Ou ao ponto mais baixo deste gráfico. Tá? Então, a amplitude é a distância do centro de simetria, que é o eixo de simetria aqui, tudo bem? Até o ponto mais alto ou o ponto mais baixo. Isso aqui vai ficar bastante claro quando nós fizermos questões, tá bom? Mas, Anderson, muitas questões aparecem cálculo de imagem, tá legal? Então, o que representa, se a gente mudar o gráfico, o que vai representar a imagem? Como é que eu calculo a imagem de uma função trigonométrica escrita desta forma? Vamos lá. Olha aqui, até escrevi bonitinho. Ó. O gráfico da função seno, nós vimos que tem amplitude 1. Lembra que o máximo era o 1 e o mínimo era o menos 1. Então, como eu disse para você, ó, a amplitude é do 0 até o 1, correto? É a distância do eixo de simetria até o ponto mais alto ou o ponto mais baixo. Então, aqui é 1. Então, a amplitude do gráfico da função seno é 1. Tá legal? E isso significa dizer que a imagem, isso aqui foi visto por nós, a imagem vai de menos 1 até 1. Tudo bem? Então, nós vimos na função seno que ela tem amplitude 1 e o conjunto imagem varia de menos 1 até 1. Tá? Então, sempre que você tiver o gráfico de uma função, olha aqui, ó, b seno x. Agora você tem uma constante multiplicando. Meu cachorro é foda, cara. É que chegou a comida, galera. Foi mal. Ele é sinistro. Então aqui, ó. B seno x. Sempre que você tiver um número real multiplicando com a função seno, este B ele representa a mudança da amplitude, como consequência a mudança no conjunto imagem do gráfico da função. Então, se a função seno tem amplitude 1 e imagem menos 1 e 1, o gráfico da função b seno x vai ter amplitude b e o conjunto imagem vai variar de menos b até b. Tá legal? E aqui eu tenho alguns exemplos, olha. Por exemplo, vamos supor que este b seja 2, tudo bem? Então, eu vou ter a função g de x igual a 2 seno x. Então, você percebe que
Se eu tenho o número 2 multiplicado por seno, o que vai acontecer? A amplitude vai mudar de 1 para quanto? Vai mudar de 1 para 2. Percebeu isso? Então está aqui a amplitude, que vai ser igual a quanto? Vai ser 2. Supondo a função 2 seno x. Beleza? Aqui, ó. Então aí você tem a amplitude aumentada em 2 e o conjunto imagem, ó, você vai ter que este ponto ele vai ser o menos 2. Então a imagem ela vai variar de menos 2 até 2. Ou seja, sempre que este número b for maior do que 1, 2, 3, 4,5, 7, qualquer número, você vai ter um aumento da amplitude. Perfeito, galera? Para valores de b maior do que 1. E Anderson, se eu tiver, por exemplo, meio seno x, se este b for um número entre 0 e 1, você vai ter que a amplitude ela vai o quê? Diminuir, correto? Supondo meio seno x, ó, b agora em azul, meio, beleza? Então você vai perceber que a amplitude ela vai diminuir. Amplitude diminuindo, a imagem ela também vai fazer o quê? Ela também vai diminuir. Ou seja, você vai ter a imagem variando de menos meio até meio. Tá legal? Se você tem um número b entre 0 e 1, o conjunto imagem desta função ele diminui. A sua amplitude ela diminui. Beleza? Então é exatamente isso que você tem que ter em mente, separado, porque as questões vão pedir tudo junto, a gente vai chegar lá. Mas se você não souber separado, chorou de vez. Beleza? Então, quando você tem o gráfico de uma função constante vezes o seno, este B ele já te dá o valor da amplitude, que é a distância do eixo até o ponto mais alto, tá legal? E a imagem, ela vai ser sempre esta, de menos b até b. Se o b é maior do que 1, a amplitude aumenta. Se o b é um valor entre 0 e 1, a amplitude diminui. Isso aqui é a vida, galera. Na moral, tá legal? Isso daqui, cara, é o diferencial para a tua aprovação. Perfeito? Beleza. Estamos acabando, falta só o período, tá legal? Mais uma e vamos fechar a parte teórica. E acabou a nossa aula de hoje aí, praticamente. Beleza? Então vamos lá. Período, galera. Lembra que nós vimos que o período é o intervalo de valores de x, onde a função ela se repete, tudo bem? Então aqui nós temos, ó, deixa eu colocar os ângulos notáveis. Aqui é o 0, π sobre 2. Aqui é o π, 3π sobre 2. Aqui eu tenho 2π. Aqui eu tenho 5π sobre 2. Aqui eu tenho 3π. Aqui eu tenho 7π sobre 2. E aqui eu tenho 4π. Legal? Sempre o gráfico que está em amarelo é o gráfico da função seno x. Beleza? Então, como o período da função ele é afetado? Perceba que agora o período da função será afetado a partir do momento que eu multiplico uma constante, não a função seno, mas eu multiplico uma constante a variável x, que está na função seno. Olha aqui, ó. Vou colocar um parênteses aqui para ficar legal para você entender. Então, quando eu somo uma quando eu multiplico uma constante a variável x, o período desta função será alterado. Tudo bem? E nós já vimos lá no início da nossa aula que o período da função seno e o período da função cosseno eram 2π, tá certo? A partir do momento que você multiplica uma constante se a variável, o período ele passa a ser
e como é que eu posso dizer? Calculado desta maneira. O período vai ser 2π, tá legal? Sobre o módulo de C. Para nós, esse módulo, eu não quero, não preciso do sinal do C, se for positivo ou negativo. Eu só estou interessado no módulo dele. Tá legal? Então, o período vai ser sempre um valor positivo pelo fato deste módulo. Na prática, se aqui for menos 2, aqui vai aparecer o 2, módulo de menos 2. 2. Tá legal? E aí tá aqui, ó. Aí depois eu vou colocar uma atenção aqui embaixo. Então vamos ver como é que isso é influenciado aí graficamente. Aí eu vou fazer aqui 2 rascunhos, tá bom? E não vai ter espaço, mas eu vou dar um jeito. Então fica ligado nos rascunhos, tá bom? Deixa eu fazer aqui de rosinha. Deixa eu ver se essa cor é maneira. Tá maneiro. Então vamos lá. Vamos supor que eu tenho o gráfico da função aqui, nesse espaço aqui. Depois eu apago, tá bom? Deixa você tirar um print, depois eu vou apagar para a gente ganhar espaço. Então vamos supor que eu tenho a função g de x, por exemplo, seno de 2x. Legal? Qual é o período desta função? Percebe que a partir do momento que eu multipliquei uma constante a variável, o período da função seno foi alterado. Então, como é que eu calculo o período da função seno de 2x? Beleza? Então, vai ser o 2π através desta relação que eu mostrei para você sobre o módulo de 2. Beleza? Módulo de 2. Já que este número é o 2. E vimos que encontramos, né, melhor dizendo, que o período da função seno de 2x vale quanto? Vale π. Bom, se o período da função seno que está em amarelo é 2π, ou seja, você percebe que em amarelo ela se repete de 2π em 2π, o gráfico da função seno de 2x, ele virou qual? Virou π. Ou seja, o gráfico ele repete-se de π em π. E é justamente o que está em azul. Ó. O gráfico da função seno sofreu uma redução do período. Ó. Então, o período da função seno de 2x, olha aqui, ó, vai ser agora π, ó, de π em π. Ó. Π em π, o gráfico da função azul. Então, este cálculo aqui representa o período da função seno de 2x. Tá? Ou seja, se você multiplica um número maior do que 1 a variável x, o que vai acontecer com o período? O período ele vai ser diminuído. Tá legal, galera? E vai ser diminuído de quanto? Você vai aplicar esta relação e vai obter o novo período desta função. Perfeito? Então, aqui com a função seno de 2x, você percebe que houve um encurtamento do período e o período é quanto? Período π. Tá legal? Então tá aí bonitinho a primeira mudança do gráfico, que é esse que está em azul, o encurtamento do período. Tá legal? Então quando você tem esta constante maior do que 1, há o encurtamento do período. Tá bom? E aí você calcula este período da maneira que nós fizemos aqui, e aí você tem um resultado. Perfeito? Então vou apagar isso. E vamos fazer um outro exemplo, onde há o alongamento do período. Vamos lá. Agora eu tenho aqui, olha, g de x é igual ao seno de x sobre 2. Beleza? Bom, seno de x sobre 2. Perceba que eu estou multiplicando meio a variável x. Ou seja, estou multiplicando um número real na variável x. Tá legal? Então a gente já sabe que o período da função seno, que está em amarelo, será alterado. E ele vai passar a ser quanto, Anderson? Vamos calcular o período desta função. O período está aqui, ó, 2π, legal?
sobre o C, ou seja, o módulo de C. Aqui eu tenho C quanto? Meio. Legal? Repete. O primeiro multiplica pelo inverso do segundo. Agora o período que era 2π virou quanto, galera? 4π. Ou seja, o período da função seno de x sobre 2 é um período em relação ao da função seno maior. Houve um alargamento, houve uma expansão do período. E é justamente o que está no gráfico da função verde, tudo bem? Então você percebe que houve um alongamento do período e você percebe que o período agora é o quê? 4π. Tudo bem? Ou seja, galera, quando você multiplica a variável por um número que está entre 0 e 1, há um alargamento do período. Tá legal? O período ele fica maior. Tá certo? Então, essa ideia que está aqui, ela é de fundamental importância. Tá? E se você viu esse assunto em algum momento, se você já fez o Enem, cara, isso daí cai toda hora em funções trigonométricas. Tá legal? Então, eu vou apagar isso, dar um print, eu vou apagar esse rosinha e vou colocar como é que você determina o período da função tangente. Tá legal? O período da função tangente, eu vou colocar aqui, ó. Período da função tangente, ó. Seja f de x igual a tangente de cx. Beleza? Qual é o período da função tangente, galera? Bom, vimos no início da aula que o período da função tangente era π. Ou seja, então o período da função tangente de cx vai ser dado por quanto? π sobre um módulo de C. Tá legal? Então tá aqui. Se cair alguma coisa de tangente, será com certeza querendo o período. E aqui você já sabe calcular o período da função tangente. Legal? Então dá um print aí que a gente vai para a última parte, tá legal? Que essa parte aí também é a menos cobrada, mas é importante que você tenha noção aí. Tá? Então deixa eu colocar aqui na página. Prontinho. Aqui não tem gráfico, que é muito difícil fazer isso aqui, tá? Então eu vou fazer isso rápido, de forma prática, tá? E vamos lá. Deslocamento horizontal, galera. Então olha aqui, ó. Percebe que o gráfico, até escrevi para ficar tranquilo, ó. O gráfico da função seno de cx mais d é obtido através do deslocamento horizontal do gráfico da função seno de cx. Tá percebendo que você está somando uma constante à variável. Não estamos somando uma constante à função seno. Estamos somando uma constante à variável, tudo bem? Então, sempre que você soma uma constante à variável, o gráfico dessa função se desloca horizontalmente, ou para a direita, ou para a esquerda. Tudo bem? Então, coloquei dois exemplos aqui, só para a gente perceber para onde o gráfico dessas funções se desloca. Tá legal? Então, eu vou colocar aqui bonitinho para você. Eu vou fazer isso e depois eu vou generalizar para você. Tá legal? Então, ó, gráfico da função f de x é seno de x mais π sobre 3. Perceba que eu estou somando uma constante à variável. Então, aquele gráfico seno de x que nós vimos, ele vai sofrer um deslocamento horizontal. E aí o aluno que não estudou, ele vai falar assim, ó. Se eu estou somando, o gráfico vai para a direita. Se eu estou subtraindo, o gráfico vai para a esquerda. Não é assim. Tá legal? Você mostra isso graficamente, fazendo os gráficos. Mas na prática, aqui, ó, primeira coisa que a gente faz aqui, ó, é a seguinte, ó. Primeira coisa, você vai calcular a raiz deste ângulo.
Como é que você calcula a raiz? Você pega o ângulo e iguala a zero. Tudo bem? É assim que você vai fazer. E aí, quando você faz esta equação, você chega à seguinte conclusão, que x é igual a quanto? Menos π sobre 3. Então, qual é a conclusão que a gente chega? O gráfico da função seno, ele fica deslocado π sobre 3 unidades para onde? Para a esquerda. Tudo bem? Então, aqui eu vou colocar, ó, desloca 3, π sobre 3, desculpa, desloca π sobre 3 unidades para esquerda. Tá legal? Vai fazer vestibular para outro estado? Cai toda hora. Beleza? Então tá aí. Este gráfico vai deslocar π sobre 3 para a esquerda. E este gráfico aqui do cosseno, Anderson? Lembra que todo o nosso estudo ele vale para o cosseno e para o seno. Então, primeiro, vamos achar a raiz deste ângulo. Então, vamos lá. 2x menos π sobre 6 igual a zero. Tudo bem? Nós vamos ter que 2x passando menos π sobre 6, ele vai positivo. Passando 2 que está multiplicando, ele vai dividindo. Nós vamos ter isso aqui, ó, π sobre 12. Tá legal? Ou seja, o gráfico da função 2x, tudo bem? Olha aqui, ó. O gráfico da função 2x, ele vai ser deslocado, π sobre 12 unidades para direita. Legal? Então é assim que você vai proceder quanto ao deslocamento horizontal. É muito mais prático do que você mostrar isso graficamente. Todas essas propriedades nós mostramos montando o gráfico, tudo bem? Então tá aí como você vai proceder com o deslocamento horizontal. E aí, ó, já vou aqui bonitinho para você generalizar este procedimento que eu acabei de te mostrar. Então, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Calcular a raiz do ângulo que aparece dentro do seno ou do cosseno. Então, quem é menos d sobre c? Ó? Perceba que menos d sobre c é a raiz, é justamente essa conta que nós acabamos de fazer. É a raiz de cx mais d. Perfeito? Se essa raiz for um número positivo, você vai ter um deslocamento para onde? Para a direita. Se esta raiz ela é negativa, você vai ter um deslocamento para onde? Para a esquerda. Legal? Então é assim que vai funcionar e você já percebe na apostila aí que vai ter tudo junto. E aí nós vamos aprender a como lidar com esse tipo de questão. Legal? E aí tem um resumo rápido e fecho a nossa aula de hoje. Galera, não sei, já me falaram aí, como se não sei, né? Que essa parte aí não encontraram em lugar nenhum falando sobre isso. Isso é muito importante, te ajuda ao extremo a você matar essas questões de função trigonométrica. Não é fácil no início, você tem que estudar muito essa parte. Aí é mais o nosso esforço, o seu esforço, tá legal? E nas questões nós vamos aplicar isso daí. E aí, tem um resumo aqui para você. Tá legal? Tá aqui o resumo. E aí, aqui o resumo estão as funções escritas com todas as variáveis estudadas separadamente. Então, sejam as funções f de x igual a mais b seno de cx mais d, ou a mais b cosseno de cx mais d. Percebe que na prática vem tudo junto. Tá legal? Vem tudo junto.
E aí, o que a gente tem? Cada uma dessas variáveis, elas representam alguma mudança no gráfico. Por exemplo, este A, ele está somando a função seno ou cosseno. Então, quando você soma a função, você tem deslocamento vertical. Se este número é positivo, você tem um deslocamento vertical para cima, como nós vimos. E se o A é negativo, você tem um deslocamento vertical do gráfico para baixo. Legal, moçada? Tá aí. Tá? Deixa eu botar de outra cor aqui para ficar melhor. Então vamos lá. Isso daqui é para cima. Ficou melhor. E aqui para baixo. Fechado? Tá. Este B, que é essa constante que multiplica a função trigonométrica, este B ele representa a mudança de amplitude. Tudo bem? A amplitude da função é B, correto? Conclusão: o conjunto imagem desta função ele vai ser dado para valores que estão entre menos B e B. Fechado isso? Então tá aí bonitinho para nós aí. Legal? Show de bola? Tá. Período. Como é que a gente vê o período? O período é o número que multiplica a variável. Então o C ele representa a mudança do período. E como é que nós calculamos o período da função seno e do cosseno? Que é o que aparece em 99% das questões. 2π sobre o módulo de C. Legal? E o deslocamento horizontal que nós vimos detalhado no item anterior. Se a raiz de cx mais d, a raiz do ângulo que aparece no seno ou no cosseno, se a raiz deste ângulo, desta expressão, for positiva, o deslocamento é para direita. E se a raiz é negativa, o deslocamento é para esquerda. Legal? Então, com isso, galera, nós matamos a parte teórica de funções trigonométricas com todos os detalhes, em todos os diferenciais que você precisa. Não foi de forma jogada, não foi de forma resumida, muito pelo contrário. Foi a forma honesta de transmitir esse assunto para você. E isso tem que estar na tua cabeça para a aula de semana que vem, onde nós vamos aplicar isso na resolução de questões. Tudo bem, galera? Então, espero que vocês tenham aí entendido. Tá legal? Quando for essa aula para a plataforma, vocês vão ter a oportunidade de assistir novamente. Tá legal? Para que essa ideia fique clara para você e já vai estudando isso, porque nós vamos aplicar tudo isso daí nas questões. Belezinha, moçadinha? Então fique com Deus, tá legal? Tudo de bom para vocês e até a semana que vem. Qualquer coisa que você precisar, só falar no grupo, no reservado comigo, que eu vou ter o maior prazer em te atender. Valeu, Lucas. Meninas, tudo de bom para vocês. Tá legal? Boas aulas aí e até a próxima. Valeu! Valeu, valeu, valeu! Fui!